Agora vamos conversar com o Dr. James Farley. Ele é médico hematologista e conosco vai tirar muitas dúvidas ao vivo no Boa Tarde, Cidadão. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Robson. Um prazer tê-lo conosco. Eu iniciei a nossa entrevista conversando sobre, trazendo, na verdade, a primeira pergunta, o que é mieloma múltiplo? Então, o mieloma múltiplo é um tipo de câncer da medula óssea, câncer do sangue, que é o segundo câncer mais comum de cânceres do sangue, atrás apenas dos linfomas. Ele é uma doença que tem esse nome porque ele pode acometer ou pode causar fraturas em vários ossos ao mesmo tempo. E aí o paciente desenvolve, além das fraturas, queixas como anemia, cansaço, fraqueza e outras coisas. E, por exemplo, qual é a diferença entre a medula óssea e o sangue, o próprio sangue? A medula seria o sangue que está dentro do osso ou não? É uma pergunta muito procedente, porque as pessoas às vezes confundem medula com medula espinhal. A medula óssea, na verdade, ela fica onde o sangue é produzido, no interior do osso, é o tutano do osso. Sim. E a maioria das doenças, como leucemias, mieloma e algumas outras, elas surgem exatamente no interior dessas células que dão origem às células maduras do sangue. Está em alguma parte específica do corpo ou em todo o corpo você vai encontrar essas células? Geralmente as células da medula óssea, elas são produzidas no interior dos ossos, de todos os ossos. Com o amadurecimento, com o passar da idade, a gente vai perdendo medula óssea funcionante, que vai sendo trocado por medula gordurosa. E os ossos chatos, que são os ossos do crânio, das costelas, da bacia, eles preservam essa função de produção de sangue e são geralmente os principais órgãos, os principais ossos acometidos quando há, por exemplo, a ocorrência de uma doença como o mieloma múltiplo. E antes da gente detalhar um pouquinho mais sobre o mieloma múltiplo, né, que tem acontecido muito na região do Siridó, aqui no Rio Grande do Norte, eu gostaria que você pudesse detalhar um pouquinho sobre os procedimentos de doação de medula óssea, da parte de quem doa e de quem necessita receber. Quando a pessoa ela precisa receber medula óssea, geralmente por conta de um câncer da medula, mais frequentemente pelas leucemias, ela entra, na verdade, ela faz um exame chamado exame de compatibilidade medular, que é o HLA. Esse exame, que é um exame colhido do sangue periférico, ele é comparado inicialmente com parentes, principalmente irmãos, eventualmente pais ou filhos, se o paciente já tem filhos, e caso ele não tenha um doador compatível na sua família, essa informação ela é inscrita num banco nacional de medula, que é o REDOME, é o registro de receptor, REREM, na verdade, registro de receptores de medula óssea. Essa informação é cruzada com doadores do Brasil inteiro e até de fora do país, num banco que já perfaz, eu acho que mais de 1 milhão de doadores. E aí, quando se acha essa compatibilidade, esse doador, ele é acionado e ele é convocado para doar a medula para aquela pessoa que está precisando. Muito bem. E aí eu gostaria de saber mais detalhes sobre o mieloma múltiplo e por que tem acontecido com mais frequência na região do Siridó, aqui no Rio Grande do Norte. Então, o mieloma múltiplo é uma doença que é pouco divulgada, mas é uma doença que causa ou que afeta o indivíduo de várias maneiras. E o mieloma múltiplo, para quem ligou a televisão agora, é um tipo de câncer que ocorre no sangue. É um tipo de câncer do sangue, mas que se manifesta principalmente por doença óssea, que é a queixa mais comum. O paciente, geralmente o paciente de mais idade, com 50 a 60 anos, ele passa a ter queixas de dores ósseas, às vezes dores que não aliviam com os remédios convencionais. Tem alguma relação com a osteoporose? Então, a doença em si causa uma osteoporose avançada e acelerada, causando fraturas espontâneas, às vezes quando o paciente vai fazer pequenas atividades, como levantar da cama. Eu já vi, inclusive, pacientes que fraturam ossos da costela ou das vértebras quando vão espirrar, por exemplo. Então, é uma osteoporose bastante grave. E quais são os outros detalhes do mieloma múltiplo e como é que eles podem ser, o que é que pode gerar o desenvolvimento desse tipo de câncer? Além desse acometimento ósseo, que é o que chama mais atenção, como ela compromete a medula óssea, ela pode interferir, por exemplo, na produção normal dos elementos sanguíneos, causando anemia, causando um prejuízo imunológico, já que a célula, inclusive a célula comprometida, é uma das células mais importantes, porque é a célula que produz anticorpos. Então, o indivíduo pode desenvolver uma falência imunológica por falência em produzir esses anticorpos. E as infecções são muito frequentes, infecções graves, inclusive, pneumonias, infecções urinárias, infecções generalizadas. Que a pessoa fica sem defesa, né?
praticamente, ou muito baixo. Fica muito baixo e aí isso favorece as infecções. E um outro aspecto importante é que a doença em si pode causar comprometimento renal, levando inclusive a hemodiálise. Então, é uma doença realmente muito séria, bastante rica em termos de sintomas e que na maioria das vezes é suspeitada quando o paciente, por exemplo, tem uma queixa de dor óssea persistente, que já passou com um ortopedista, com um clínico, foi medicada, mas que não recebeu uma investigação adequada. E se ele tem um sinal de alerta, como anemia, perda de peso, então aumenta mais a suspeição da doença. Como é que a pessoa sabe, já que não é tão comum, como é que a pessoa sabe que está com dor no osso e que não é a dor no músculo, né, ou na própria pele? Como é que a pessoa diferencia? Na verdade, é uma distinção que também não é tão fácil, mas como geralmente o comprometimento é mais nos ossos das vértebras, da coluna vertebral, a queixa básica é uma dor lombar, dor na região lombar, na região da coluna mais baixa. É uma dor que, por exemplo, piora com o movimento, então quando ele se agacha, quando se levanta, quando levanta alguma carga, isso tudo pode ser o principal fator para a procura da assistência médica. Estamos conversando com o Dr. James Farley, médico hematologista no Boa Tarde Cidadão de hoje, ao vivo com a sua participação. Vai escrevendo, mandando sua pergunta por mensagem de texto ou pelo WhatsApp 999229519, de qualquer cidade do Rio Grande do Norte ou de qualquer outra parte que estiver nos acompanhando pelo Instagram, @RobsonCidadão, onde você também pode participar nesta Sexta da Saúde. E aí eu gostaria de saber por que a região do Siridó tem tido casos mais frequentes, o que é que poderia estar levando a isso, desse tipo de mieloma múltiplo, que é um câncer no sangue? Existem algumas teorias que tentam relacionar o aumento da incidência não só de mieloma múltiplo, como de alguns outros cânceres na região do Seridó. Teorias que passam tanto pela frequência maior de casamentos consanguíneos, então tem várias famílias em que há casamentos de primos com primos, como também um solo mais rico em material radioativo. Material este que pode contaminar inclusive os lençóis freáticos e causar uma contaminação, por exemplo, dos açudes ou dos reservatórios de água. Dr. James, e falando também um pouquinho sobre outras questões, né? Já está chegando a pergunta dos telespectadores, mas ainda gostaria de provocar sobre anemia. O que é que causa a anemia, além desse tipo de problema que é o mieloma múltiplo, né? O que é que pode gerar esse tipo de problema para as pessoas? Pegando, inclusive, o tema inicial da entrevista, o mieloma e as outras doenças da medula óssea podem causar anemia porque comprometem exatamente aquelas células que vão gerar as células maduras do sangue. Mas existem vários outros tipos de anemia. Existem as anemias carenciais, que são por falta de vitaminas, de elementos como ferro, zinco, cobre. Tem as anemias associadas a outras doenças, como a anemia da doença renal, que é muito frequente, a anemia dos problemas tiroidianos ou do paciente que tem cirrose hepática, de forma que, assim, o diagnóstico diferencial, as causas de anemia são muito numerosas. E, por exemplo, o que é possível fazer para prevenir em relação à anemia? Pegando por base as causas mais frequentes, que são as anemias carenciais, então, ter uma dieta rica, balanceada nos diversos nutrientes, que incluem carnes, incluem vegetais, que são também fonte de ácido fólico, que é uma outra vitamina muito importante para a produção dos glóbulos vermelhos, proteínas no geral. Isso seria uma recomendação global para prevenir anemia. Óbvio que existem algumas situações que você não consegue prevenir, como, por exemplo, na anemia associada à perda menstrual aumentada, que é tão frequente nas mulheres que menstruam. Muito bem. Tem uma pergunta exatamente sobre isso, da Vitória, do Cidade Satélite. Ela quer saber se é verdade que as mulheres têm mais anemia do que os homens por causa da menstruação. Boa pergunta, Vitória. Isso é um fato, tanto é que, por exemplo, nas próprias referências em termos de normalidade, a referência para a mulher sempre é mais baixa do que a do homem, principalmente no período menstrual. Essa referência se equipara quando a mulher entra na menopausa. Então, assim, o nível, a quantidade de glóbulos vermelhos se equipara depois que ela para de menstruar. Muito bem. Mais pergunta de telespectador, né? Pergunta do Joelson, que está nos acompanhando em Ponta Negra. Ele gostaria de saber se é possível a mãe que tem anemia transmitir para a criança, ela estando grávida, próximo dessa criança nascer. Não, a não ser que seja uma anemia hereditária, e existem algumas anemias de padrão hereditário, como a anemia falciforme, as talassemias e algumas outras, não há esse risco de contaminação ou de contágio, por assim dizer. Mesmo que a mãe tenha anemia no final da gestação, que também é uma ocorrência comum, e ela não vai transmitir isso para o filho.
Pergunta da Michele, que está no Tirol. Ela gostaria de saber se é recomendado no pré-natal algum tipo de exame específico para a mãe que está grávida e para o próprio bebê de maneira preventiva. Na verdade, assim, a mulher ou a mãe que faz o pré-natal adequadamente já colhe alguns exames preventivos que são orientados pelo Ministério da Saúde como uma forma de você prevenir intercorrências na gravidez. Esses exames incluem o hemograma, exames de hepatites, de rubéola, sarampo e alguns outros. O hemograma seria o exame básico para a detecção de anemia. Então, se ela faz o pré-natal adequadamente, ela já faria esse tipo de avaliação. Temos, tá chegando, a pessoa está digitando a pergunta, né? Muito bem, então vamos fazer mais uma pergunta aqui. O que é trombofilia? A trombofilia se refere, na verdade, a um grupo de situações que aumentam a chance do indivíduo desenvolver trombose, que é a formação de um coágulo dentro de um vaso sanguíneo, chegando, muitas vezes, a entupir esse vaso sanguíneo. Esse entupimento causa o prejuízo ou interrupção do fluxo sanguíneo para aquela região, causando, inclusive, infarto ou morte. Então, trombose é o que acontece, por exemplo, nas artérias coronárias provocando infarto, nas artérias cerebrais provocando o AVC ou derrame, como é popularmente conhecido. E é muito frequente também nas veias das pernas e é uma situação que pode estar associada a algumas doenças que aumentam esse risco. Então, essas doenças são conhecidas como trombofilias. São doenças tanto herdadas, mutações, por exemplo, em algumas proteínas-chave da coagulação sanguínea, como doenças adquiridas. O câncer seria uma grande trombofilia, por exemplo, que aumenta muito a chance de ocorrência de trombose. Muito bem. Mandar um abraço para Luciano de São Gonçalo do Amarante e também Anerótides, é isso? Anerótides de Candelária. Está parabenizando a participação do Dr. James. E uma pergunta da Lúcia lá do Planalto. Ela gostaria de saber como diferenciar uma anemia comum de uma anemia mais grave. Existe diferença ou anemia é anemia? Existe alguma confusão em termos de terminologia. Então, anemia crônica, anemia aguda, anemia grave, anemia leve, profunda ou não. Mas o que se sabe é que, assim, algumas anemias, como a anemia por falta de ferro, por mais que elas sejam muito profundas ou mais intensas, uma vez que você repõe o ferro, você consegue resolver, muitas vezes, aquele problema. E, em termos de gravidade, seria muito mais simples do que uma anemia associada, por exemplo, a um câncer, como o mieloma múltiplo. E aquela história quando a mãe chega para a criança, deixa eu ver se esse menino está com anemia, e puxa assim o olho e vê, se não tiver vermelho, já diz que o menino está com anemia, já condena logo. O que é que o Dr. James pode falar a respeito disso? Um dos sintomas mais frequentes de anemia é a palidez. E essa palidez é melhor observada principalmente em locais do corpo onde você consegue visualizar os vasos sanguíneos de forma mais aparente, como na palma das mãos e nas conjuntivas. Então, realmente é um exame que, inclusive, a gente faz no consultório, porque realmente é uma avaliação talvez mais precisa de palidez do que a própria cor do indivíduo, que às vezes varia por condições genéticas. Exatamente, às vezes a pessoa é branca, né, e pode não estar ou estar com anemia, você não vai perceber olhando a cor da pele, né? Mais a pergunta agora vem da Flávia, lá do Bosque das Colinas, em São José do Mipibu. Ela disse que o filho dela fez um exame chamado hemoglobina glicada e o resultado deu 5,5%. A médica dele mandou procurar um hematologista. Ela queria entender por quê. Então, também não saberia explicar por que a orientação para procurar um hematologista, porque a hemoglobina glicada, na verdade, é um exame que é feito para avaliação de como se comporta a glicose sanguínea nos últimos 3 meses. Esse valor que foi comentado é um valor que, se não me engano, está dentro da faixa de referência do normal. É um exame que é muito utilizado para a detecção ou para acompanhamento de pacientes com diabetes. Porque quando ela se eleva, ela reflete não só a avaliação da glicose daquele dia, mas dos últimos 3 meses. Se o indivíduo está realmente cumprindo a dieta, se está tomando os remédios direitinho. Muito bem. Mais pergunta, o Elton lá das Rocas, ele quer saber se existe alguma média de idade mais propensa para se ter anemia. Talvez a incidência de anemia seja mais frequente na população idosa, por vários fatores. Os idosos, às vezes, têm um acesso mais difícil para a alimentação, principalmente se ele mora sozinho, se ele tem que cozinhar a sua própria comida. Eles têm uma frequência maior de algumas doenças que provocam anemia, como doenças renais, como cânceres.
Eles têm a questão da polifarmácia, que é algo que também é muito falado. Eles tomam várias medicações e essas medicações podem interferir com a absorção de alguns nutrientes importantes. Então, talvez a faixa etária mais frequentemente acometida seja a faixa etária idosa. Pergunta do Laércio Souto, de Nova Parnamirim. Ele disse que o irmão dele foi diagnosticado com leucemia. Ele gostaria de saber qual a probabilidade de meios irmãos, ou ele não sei se ele escreveu meios irmãos ou meus irmãos, serem compatíveis para a doação. Disse que, geralmente, um irmão legítimo tem a probabilidade de 25% de ser compatível com aquele indivíduo que está precisando da medula. Então, a frequência, a porcentagem seria em torno de 25%. De chance, né? Mas, na verdade, é algo muito impreciso. Já acompanhei vários casos em que o paciente tinha 8 irmãos e nenhum deles era compatível. Mas hoje em dia, com a melhoria das técnicas de transplante, incluindo a modalidade de haplotransplante, em que você tem que ter apenas a metade da compatibilidade, você consegue aumentar a proporção de doadores, incluir inclusive pais e mães e até filhos, eventualmente. Existe, digamos assim, uma produção ou um melhoramento genético nas células que sejam doadas porque não tem uma compatibilidade total para ajudar a curar a leucemia? Eventualmente você pode transplantar pacientes sem a compatibilidade completa. Isso é aceitável até um determinado ponto, porque eventualmente se a compatibilidade não for completa ou for distante da completa, isso pode gerar outras complicações, como uma doença chamada doença do enxerto contra o hospedeiro, que é exatamente a imunidade de quem doa combatendo as células do corpo de quem recebe. Por isso que o que se busca é sempre a compatibilidade mais próxima do completo, e quando isso não acontece, existem formas de se manejar com o uso de agentes imunossupressores, que baixam a imunidade. Muito bem. Uma última pergunta, abraço, muito bem, abraço para quem? Para Clécia de Extremóis, Marina Melo, lá de Areia Preta. E ela pergunta qual o exame básico para saber se tem anemia. Ela disse que descobriu quando foi doar sangue. Na doação de sangue, todo candidato à doação faz um exame chamado de microhematócrito, que é uma avaliação, na verdade, de triagem, uma avaliação não tão precisa de quanto que o paciente tem de sangue. Mesmo nessas avaliações, o ideal é que o paciente confirme com hemograma, com a coleta sanguínea, porque eventualmente, principalmente se ele tiver muito limítrofe entre o normal e o abaixo do normal, às vezes a coleta sanguínea pode desfazer esse tipo de suspeita. Às vezes ela não tem anemia. Muito bem, mandar um abraço para a Adriana, lá de Macaíba, os amigos de Macaíba que estão nos acompanhando. E eu agradeço nesta sexta-feira da saúde a presença, a participação do Dr. James Farley, Rafael Maciel, que foi meu colega desde criança mesmo, assim, né? Estudou também durante um bom tempo no Salesiano. E então, seja sempre bem-vindo, obrigado pela sua presença no Boa Tarde Cidadão, nesta sexta da saúde, você como médico hematologista. Eu agradeço o espaço também, Robson. Boa tarde a todos e até uma próxima vez. Até a próxima vez.